Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos e irmãs. Pessoal, o vídeo de hoje está muito forte. Se trata de um testemunho muito tremendo sobre o arrebatamento da igreja, aonde, meus queridos irmãos, este jovem que vocês estão acompanhando aqui do meu lado teve um sonho profético com o arrebatamento. E meus irmãos, escutem o que eu vou falar. Ele ouviu o grito de pedido de misericórdia dos perdidos, dos deixados para trás. As pessoas que ficaram para trás pediam ao Senhor misericórdia, porque eles também queriam subir no arrebatamento. Meu irmão, minha irmã, é um testemunho muito forte, é um testemunho que serve de alerta para a igreja. No entanto, o jovem fala isso. Peço a vocês, acompanhem esse testemunho até o final, porque, gente, ele está muito forte, é um grande despertamento para a igreja. Depois do testemunho desse jovem, eu vou ler o único versículo na Bíblia que fala que esses momentos serão realidade quando Jesus voltar. Então, meus queridos irmãos, sem mais delonga, acompanhe agora esse relato, porque ele está muito forte. Olá, bom dia. Eu sou o Lucas, moro aqui numa cidade próxima a Brasília. Hoje é sábado e eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tive um sonho com um momento que a igreja era tomada, por Jesus. Eu tô gravando aqui fora para não acordar minha esposa e minha filha, que elas estão dormindo ainda. Acabei de ter esse sonho. E nesse sonho eu tava na rua, numa cidade que eu morava há pouco tempo. Eu vou até estar colocando aí para vocês no vídeo. Eu vou editar o vídeo e vou colocar certinho. Nesse momento que eu tava na rua, eu lembro que eu tava sozinho, mas tava andando na rua normal, um dia normal. E aí, de repente, eu via no céu como se tivesse assim um círculo bem grande, era branco fosforescente. Um círculo branco fosforescente e uma seta assim. Eu vou colocar aí no vídeo exatamente para vocês onde que eu vi, do jeito que eu vi. Eu tava andando em direção a uma praça assim, e eu via que quando eu olhava para um lado do céu, quando eu olhava para a direita, eu via um círculo branco no céu, mas era muito grande mesmo. E aí nesse círculo fosforescente branco tinha uma seta assim, pertinho dele, como se fosse uma indicação de que um meteoro ou uma coisa assim, tempo difícil, eu não sei, algo iria acontecer. Tava muito perto, ele tava assim, muito perto mesmo, sabe? Quase encostando ali no círculo branco. E quando eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus. E aí era muito grande no céu, muito grande. E aí, quando eu olhava pro lado, abaixo assim, eu não consigo ver ao certo se era no chão ainda, se era no céu. Mas tinha um reloginho analógico assim. E eu conseguia ver os ponteiros dele. Os ponteiros dele parecia com, sabe aquelas faquinhas de plástico que você come de aniversário, né? Ele tinha aquele formato, o ponteiro era aquele formato. Quando eu olhava da direita, que eu voltava a olhar reto, eu via um relógio no céu assim também. Mas era como se fossem os números mesmo, né? Um relógio digital igual você vê no celular, os números. E faltava assim, começava uma contagem regressiva, como se fosse assim, um tempo, era como se fosse minutos, era um tempo de minutos, uma contagem regressiva de minutos, do mesmo jeito, branco fosforescente, mas muito nítido, muito claro de enxergar. E aquilo começava uma contagem regressiva. E aí, só que era uma contagem regressiva assim, de minutos. E aí eu falava, meu Deus, vai acontecer. Eu sabia que era o momento de a noiva se encontrar com o Senhor. E aí eu começava a clamar por misericórdia, né? Começava a gritar no meio da rua por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Mas eu não sentia uma sensação de pânico, de nada. Era um dia normal. Simplesmente normal. Mas eu não sabia se aquilo ia, como é que ia ser aquilo.
né? Eu sabia que tava com uma contagem regressiva e o céu tava anunciando aquilo, sabe? E era como se assim, tava visível para todo mundo ver. E aí eu vi numa mulher que ela tava sentada na porta, na portinha de uma casa assim, na portinha, né? Numa portinha da casa dela que tinha uma escada e ela tava sentada assim. Ela era uma senhora meio gordinha assim. E aí ela tava tão preocupada, sabe? Pensando, preocupada. E ela não tava vendo, ela não viu. Não viu. Nesse momento tinha outras pessoas também na rua, né? E algumas pessoas também estavam gritando, clamando por misericórdia a Deus, clamando a Deus por misericórdia também. E outras pessoas não. Outras pessoas estavam normal. E ela tava assim, preocupada, sabe? Ela tava tão preocupada, olhando assim, parece que só pra vida dela, os problemas dela, as situações dela. E ela não tava vendo aquilo, aquele negócio gigante no céu, fosforescente, branco, sabe? Marcando aquele tempo, aquele cronômetro em contagem regressiva, e tipo, pum, um segundo, dois, menos um segundo, menos outro, menos outro, menos outro. E aquilo ia, né? Diminuindo o tempo. E ela sim, sabe, com aquela vista distante. E eu, meu Deus, e tal, e aí clamando, Senhor, e no meio da rua, eu tava como eu tô agora aqui, no meio da rua. E começava a clamar, né, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Eu ouvia outra pessoa lá no final da rua, lá também, clamando também, Deus, tenha misericórdia de mim, clamando, né, por misericórdia do Senhor, que queria estar com Jesus. E outras pessoas alheia àquilo, e o céu anunciando aquilo. E de repente, eu me via ao lado da minha esposa, né? Eu me via ao lado dela, assim, ela tava do meu lado direito aqui, segurando no meu braço. A gente tava andando, chegou um momento que esse relógio digital que eu via, ele mostrava um número. O número que ele mostrava era 6 horas e 3 segundos. Era esse o número que gravou na minha cabeça. De repente, como se fosse antes daquela contagem regressiva acabar, eu falava, meu Deus, como é que vai ser isso? E eu tinha aquela sensação de paz na minha cabeça, né? Eu não tinha nada na minha consciência que me acusasse de nada. Mas mesmo assim eu tava clamando ao Senhor. E aí eu ficava, como é que vai ser isso e tal, Senhor? Eu quero ir, eu quero. E eu ficava naquela sensação de alegria, né? De falar, meu Deus, eu quero estar com Jesus, eu quero, né? Tipo, sei lá, era uma sensação muito de expectativa, muita expectativa de encontrar com ele, de estar na presença dele. E aí eu tava junto com a minha esposa. Irmãos, de repente, quando a gente tava passando assim por uma árvore, eu vou passar por uma árvore ali pra mostrar pra vocês, peraí. Eu cheguei aqui nessa árvore, e era assim, quando eu passava debaixo de uma árvore assim, com a minha esposa, só que era uma árvore muito frondosa, eu vou mostrar pra vocês aí na rua onde que era. É porque eu lembro exatamente do lugar que eu tava nessa cidade, porque eu nasci e cresci aí, e eu mudei para essa outra cidade aqui recente. Então eu tava nessa rua, quando eu passava assim, ó, por debaixo da árvore, eu sentia, de repente, eu era levantado. Simplesmente assim. Simplesmente eu era levantado e começava a subir, e ao mesmo tempo eu sentia que algo tinha me tocado. Alguma coisa, eu não via o que era, eu não via nada. Entendeu? Eu não via nada. Eu só sentia que o meu corpo começou a esquentar, tipo, de repente, quando aquilo encostou em mim, assim, simplesmente o meu corpo ficou quente, como se estivesse pegando fogo, entendeu? Muito quente, quente demais. E eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo comigo e tal? Tá acontecendo, eu não acredito. E uma sensação assim, sabe, tipo aquela expectativa, aquela coisa, eu falava, meu Deus, tá acontecendo, isso aconteceu, esse dia que eu tanto esperei, esse momento que eu tanto esperei, tá acontecendo, e aquela expectativa de ver todo mundo, né, ver os familiares que eu já perdi, de se encontrar com Jesus, de ver os anjos, né, e gente, era uma sensação como se o céu tivesse, sabe, dali pra cima onde eu tava,
Tava normal, eu só tava flutuando assim, uns 2 metros e pouco, mas é como se aquela sensação de alegria e paz tivesse inundado tudo. E aquela sensação de alegria preenchia tudo, sabe? Preenchia o mundo inteiro, preenchia tudo. Só que era uma sensação, assim, de festa. Como se a gente fosse participar de uma festa. Como se todo mundo fosse se encontrar, assim, sabe? A família de Deus. Não, sabe? Aquela sensação, assim, que eu falava, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, realmente está acontecendo. Eu tanto esperei por esse dia, por esse momento, né? Tanto que a gente se esforça e tal. E aí eu sentia muito aquela alegria, sabe? Tipo, era muito consciente que eu pensava assim, nunca mais a gente vai passar por tribulações, nunca mais vamos passar tristeza, nunca mais a gente vai passar tantas lutas, né? Para estar na presença de Deus, se manter na presença de Deus. Não, aí aquela expectativa de se encontrar com Jesus, de ver os anjos, né, de ver as pessoas. E nisso eu via que várias pessoas, algumas pessoas aqui e ali também estavam subindo também, estavam junto comigo ali, né? E aí quando eu sentia toda essa sensação que eu tava assim, a uns 3 metros de altura, eu via que a minha esposa tinha ficado. E lá no fundo, assim, eu sentia, né, no meio daquela alegria toda, eu sentia uma leve sensação, assim, um sentimento assim de poxa, que pena, né? Que pena que ela ficou. Era como se daquele momento em diante não era o mesmo sentimento que eu tenho por ela hoje. É como se a alegria era tão maior de estar ali, né? De estar vivendo, de estar aquele, como eu disse, aquela expectativa, aquela sensação de alegria. Ela enchia tudo, preenchia tudo. Era como se o céu, o ar tivesse cheio de alegria, sabe? E brotava em mim aquele pontinho de tristeza, assim, sabe? Eu falava, poxa, que pena, né? Que pena que ela não veio também. E eu via que era como se houvesse, assim, um sentimento de tristeza dentro dela, sabe? Uma tristeza, uma amargura, algo que fazia ela ficar triste, que tinha impedido ela de estar ali com o Senhor, né? De estar com Jesus ali. Foi exatamente a sensação que eu senti. Quando eu olhava para ela, eu senti essa sensação. E um detalhe que eu não posso esquecer. Antes disso acontecer, quando a gente estava andando no meio da rua, eu via que o mundo estava normal. As pessoas estavam normal. Não era um caos que estava acontecendo. Nada. Era um dia normal. Nesse momento que a minha esposa estava comigo, pegou no meu braço, tinha um outro jovem na nossa frente. E veio um grupo de outros jovens, assim, com aquela aparência de ladrão, né? E vinha e roubava alguma coisa dele. Mas era um dia normal, não era aquela sensação de terror nem nada. Eles vinham assim uns 5, 6 meninos e roubavam o celular dele, alguma coisa assim do tipo. Só que eu ficava assim, não, Jesus, fica tranquilo que não vai acontecer nada com a gente. E aí, aqueles rapazes simplesmente eu ignorava a gente ou eles não viam a gente. Tipo uma coisa assim. E aí nada aconteceu com a gente continuou andando, como se a gente estivesse voltando em direção àquela praça, onde eu olhava para a direita e eu via no céu o sinal, né? E olhava para frente e via o relógio analógico. Então foi isso que aconteceu. Quando eu acordei, sentindo aquela sensação assim, como se o meu corpo tivesse ainda quente, né? Aquela sensação uma sensação apenas, não chegava nem perto do que eu tinha sentido no sonho. E engraçado, irmãos, que quando eu levantei, que eu tava pensando tudo isso, eu falei, meu Deus, né? Será que isso foi uma revelação do Senhor? Será que eu vou gravar um vídeo a respeito disso? E quando eu pego o celular para ver a hora ainda agora, era exatamente 6h02. Eu vou até colocar um print aí na tela, mas esse print que eu tô mostrando é 6h04 porque eu tinha ido no banheiro já e tal. Então eu tirei o print 2 minutos depois. Mas a hora que eu levantei, que eu peguei o celular, que eu olhei a hora, era 6h02. E o horário que eu tinha visto lá, 6h03. Né? A hora que eu tinha visto lá no céu era 6h03. Então assim, a única coisa que eu interpreto desse horário, o Senhor não me mostrou dia, nem data, nem é dia tal momento, tal horário, vai acontecer hoje. Não é isso. Mas era como se faltasse assim, muito pouco, né? Simplesmente 1 minuto, vamos dizer assim. Como se faltasse 1 minuto. E exatamente aquele
aquele desenho daquele cometa, daquela seta branca fosforescente vindo em direção à Terra, era como se fosse assim, muito perto, muito perto. Então eu tô compartilhando esse sonho com vocês, que eu acabei de ter, para o Senhor falar com vocês, né? Eu lembrando que eu não dormi de barriga cheia. Eu, na verdade, estava pedindo há um tempo, né? Eu estava pedindo ao Senhor, eu sempre assisto alguns vídeos, né? E eu falo, Senhor, me dá uma experiência nova, porque todas as vezes que eu sonho com arrebatamento, eu fico. E eu nunca tinha sonhado um sonho de um arrebatamento que eu subia. Mas dessa vez foi muito diferente, porque eu vi todos esses sinais, né, no céu, esse tempo. Eu vi tudo muito claro, foi tudo muito nítido. Eu nunca tinha sonhado, né, sentindo nenhuma sensação no meu corpo. E dessa vez eu sonhei. Quando algo me tocava, eu não via o que era. Mas o meu corpo todo, ele ficava pegando fogo, era como se fosse quente, em febre alta, sei lá, 40, 50 graus, não sei. Mais ou menos essa sensação, que o Senhor possa nos alertar, né? É o momento de nós clamarmos ao Senhor por misericórdia, estarmos na presença dEle, vigiando na presença dEle, orando e vigiando na presença de Deus, porque os sinais estão, né? O Senhor está mostrando. Acredito que esse sinal que eu vi no céu era exatamente isso, o Senhor anunciando, né, para nós que estamos acordados, que estamos apercebidos, né, de que falta pouco tempo, e que nós devemos mesmo clamar misericórdia diante de Deus, estar na presença de Deus, buscando, estar com as nossas vasilhas cheias de óleo e com grande expectativa, irmãos. A palavra de Deus fala: quando vocês virem todas essas coisas, alegrai-vos e exultai, porque está próxima a vossa redenção. Então é o momento. Nós temos visto tantas coisas, né, acontecendo, tantos sinais. Os céus têm anunciado. Eu creio que a mensagem é essa: os céus têm anunciado. Então nós devemos encher o nosso coração de grande alegria, de grande expectativa, de estar na presença do nosso Deus para sempre, né? E deixar nossas preocupações, as nossas coisas de lado, né? Não deixar que nenhum sentimento de mágoa venha nos impedir de estar na presença de Deus, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Deus te abençoe. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, vocês acabaram de acompanhar um testemunho muito forte que esse jovem passou aqui para nós sobre um sonho profético que ele teve do arrebatamento da igreja. E vocês ouviram ele falar que era um dia normal, um cotidiano normal que o ser humano estava vivendo sobre a terra. E de repente, meu irmão, minha irmã, o céu se abre, um círculo, uma espiral, um portal tremendo aparece nos céus e começa ali o arrebatamento da igreja. O anjo toca as trombetas, Jesus aparece e todos aqueles que estarão escritos no livro da vida serão arrebatados. Pessoal, a Bíblia ela enfatiza a volta de Jesus como o que aconteceu na época de Noé. A Bíblia fala, assim como foi na época de Noé, as pessoas bebiam, comiam, festejavam, casavam, davam em casamento. Era um dia normal, do cotidiano das pessoas daquela época. E Noé, ele pregava, avisava que havia um dilúvio sobre a terra e que a terra inteira seria cobrida por água. Só que o povo daquela época não acreditou. E hoje, nessa geração, nós estamos pregando, estamos avisando que Jesus está às portas, o Rei dos Reis está vindo, o Messias está voltando para levar a sua igreja. E muitas pessoas não estão dando ouvidos, estão achando que isso é uma grande brincadeira, que isso é uma grande falácia. Mas, meu irmão, minha irmã, vai acontecer. E quando acontecer, no momento que você estiver da sua vida ou no pecado ou se santificando, você pode subir se você estiver santificando a sua vida, ou você pode ficar para trás se você estiver na idolatria e no pecado deste mundo. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia ela fala que os momentos terríveis da volta de Jesus vai acontecer. Que momentos terríveis são esses? A Bíblia fala e ela chama, né, a volta de Jesus o terrível dia do Senhor.
Se porventura você nunca leu isso na Bíblia, pode procurar, que algumas partes da Bíblia fala e chama a volta de Jesus de o terrível dia do Senhor. Terrível para quem? Terrível para que momento? Meu irmão, minha irmã, lá em Apocalipse fala que quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, os montes e montanhas serão removidos dos seus lugares. E fala também que as pessoas serão tomadas de um temor terrível, porque elas vão entender que diante da vida que elas levaram, elas não vão subir. Quero ler com vocês um versículo que está aqui em Mateus 24, versículo 30. Meu irmão, minha irmã, se porventura você nunca se atentou para esse versículo, eu quero que vocês prestem muita atenção agora, porque esse versículo pode se cumprir na minha vida ou na sua vida, se tão somente nós não santificarmos a nossa vida e continuarmos vivendo na idolatria, no pecado, nas coisas erradas deste mundo. Nós precisamos urgentemente buscar a santificação, viver em santidade, se apartar do caminho do mal, pedir a Deus para que nós possamos ter um coração voltado para a justiça e as coisas do Criador. Porque se o nosso coração estiver voltado para o pecado deste mundo, meu irmão, minha irmã, nós vamos ficar para trás. Escuta, preste atenção que está escrito aqui em Mateus 24, versículo 30. Vai aparecer aí na tela para você acompanhar comigo. É um verso muito tremendo. Ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Pessoal, isso vai acontecer. A mesma coisa que o jovem presenciou no seu sonho profético, onde as pessoas gritavam e pediam misericórdia ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu preguei o teu nome. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu fui à igreja, eu fiz o que era reto diante dos seus olhos. Senhor, me perdoa, tenha misericórdia, ajuda para que eu possa subir também no arrebatamento. Estes serão os questionamentos daqueles que vão ficar para trás. Mas, como Deus é conhecedor dos nossos corações, Ele sabe e vê a fundo os nossos pecados. Então, meus irmãos, minhas irmãs, diante do Criador, não tem como ninguém esconder nada. No entanto, que lá em Malaquias 3,16, pode ler lá para você ver. Lá tem um livro, são livros dos registros de Deus, é o livro memorial. Está lá registrado, meu irmão, minha irmã, o teu pecado não confessado. Está lá registrado as suas obras, quer seja boas, quer seja más. Será revelada no dia da volta do Criador. Um dia vamos passar pelo julgamento. Será que seremos reprovados? Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos nos atentar para esses cuidados. O pecado, seja ele grande ou pequeno, ele pode sim nos condenar. Ah, mas aquele pecadinho ali é pequeno demais, não vai fazer diferença nenhuma, Deus vai passar a mão sobre a cabeça. Não caia nessa não, meus irmãos. Deus é santo e Ele quer santidade também dos seus filhos. Meu irmão, minha irmã, o momento está chegando. Jesus está às portas. Muito em breve, o que esse jovem presenciou no seu sonho profético será uma grande realidade. Será que você vai ser uma das pessoas que vai gritar e pedir por misericórdia ao Criador para você também subir no arrebatamento? Porque quando você começar a ver as pessoas subindo no arrebatamento e você vê que nada está acontecendo com você, você vai entrar em completo desespero, pessoal. É completo desespero mesmo, meus irmãos. Vai ser assim, angustiante para quem estiver na pele dessas pessoas que vão ficar para trás. Porque a Bíblia fala, meus irmãos,
que vai haver grito, desespero, as pessoas vão subir em cima das montanhas, em cima de prédios, vão entrar para dentro das grutas, das cavernas, vão subir para dentro dos seus bancos pedindo para que as rochas cubram eles da glória daquele que está sentado sobre as nuvens do céu no seu santo trono, o Cordeiro do Criador. Pessoal, vamos buscar a santificação, vamos buscar um preparo verdadeiro para que nós possamos um dia estarmos aptos a subirmos no arrebatamento quando a última trombeta for tocada. Pessoal, eu espero que o vídeo de hoje te traga um alto impacto na sua vida. Se porventura você ainda precisa consertar a sua vida, porque sempre vai ter, meus irmãos, sempre vai ter algo que nós precisamos consertar. Seja um pecado ou seja algo que nós realmente precisamos nos endireitar diante de Deus. E nós precisamos fazer isso o mais rápido possível, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se estaremos vivos ou não. Portanto, é necessário a santificação em nossas vidas. Eu espero verdadeiramente que este vídeo tenha feito você pensar na sua vida cristã para que você realmente se endireite diante do Criador. E se porventura você ainda não deixou o seu like, o seu joinha nesse vídeo, o momento é agora. Deixe o seu like, deixe o seu joinha para que o YouTube também distribua esse vídeo para mais irmãos, mais pessoas, para que elas também tenham a chance e a oportunidade de assistir o testemunho desse jovem e se preparar adequadamente, santificando as suas vidas, para que assim, no dia da volta de Jesus, essas pessoas também possam estar aptas a subirem. Tá ok, pessoal? E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta dos conteúdos que estou trazendo aqui, que são sonhos, visões, revelações, arrebatamento de espírito, você gosta desse tipo de testemunhos? Então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui, meus queridos, eu vou trazer muito conteúdo a esse respeito, unicamente para o nosso despertamento espiritual. E dentro mais, pessoal, fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.